I started having these obsessive thoughts. Why did you kill those people? No comment. No comment. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Não vou conseguir. Este honorable científico, el que escribió, ¿este es un doctor de dónde? De Estados Unidos. Bueno. What were your fantasies about? They were sexual fantasies of control, power. Bom dia aos aventureiros do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Meu nome é Thiago, eu não estou sozinho, mas antes disso eu tenho um recadinho para dar para os nossos ouvintes do Apenas um Podcast. Eu não sei se vocês sabem, mas tanto eu quanto a Marisa, a gente tem vida fora do podcast e a gente tem outros projetos paralelos. E isso tem deixado a gente um pouco cansado e a gente está vendo que não estamos podendo produzir com a qualidade que a gente gostaria a cada episódio, sabe? Então, por esse motivo, decidimos transformar o podcast novamente num podcast quinzenal. E também a gente quer finalmente dar incentivos para os apoiadores, a gente quer fazer os podcasts exclusivos, quer fazer os sorteios que a gente está para fazer e nunca faz. Então a gente quer melhorar o nosso produto. Se você quiser, você pode nos apoiar e ajudar a gente a se manter vivo e fazer o projeto. Mas eu não estou sozinho, eu estou com a minha amiga Marisa. Lembrando que nossos apoiadores, né, eles já estão podendo acompanhar a gravação, né, dos últimos episódios. Esse especificamente, a gente acabou que elas não vieram participar, mas nos outros, né, os apoiadores estão podendo ouvir o podcast antes de todo mundo, né? Eles, além de acompanharem a gravação, eles também já estão recebendo os episódios adiantados. Então, muito obrigado a todos os apoiadores. Eu quero agradecer também a Casey Cristina Poli, que transferiu um Pix misterioso pra gente. E esse foi bem misterioso, porque não teve recado. Brincadeira. Teve sim, porque foi direto na minha DM do Telegram, que ela falou que teve problemas com a Aurelo, e aí ela falou, eu não quero deixar de apoiar vocês por isso, então eu vou mandar lá pelo Pix. Eu falei, então manda pelo Pix. Perfeito. Qual que é o Pix, Marisa? O nosso Pix é o contato apenazumpodcast@gmail.com. Caso você não consiga também pela Aurelo, só olhar lá os nossos planos, né? E se você quiser fazer pelo Pix, também é bem-vindo. Eu quero agradecer a Samela também, Lohane Cruz, que falou: olá, jovens, boa noite, me chamo Pamela e venho através desse pequenininho Pix me expressar. Amo seu podcast, continue assim, vocês vão longe. Muito obrigada, Samela. Muito obrigada a todo mundo que já apoiou nosso podcast em qualquer outro momento. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. E hoje a gente vai falar, né, agora sim transferindo para um tom mais sério, a gente vai falar sobre o caso do Robert Berdella. Ele entra, na minha opinião, naquela categoria de serial killers que não vai ser aquele serial killer, aquele primeiro que vai vir na sua cabeça quando você vê a palavra serial killer. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre ele. Ele acabou ficando conhecido como açougueiro, né? Açougueiro do Kansas, mas ele tem um outro nome, não tem? Sempre quando recebe nome de açougueiro, de vampiro, já se preparem, né? A gente tem um aviso de gatilho, mas aí eu refaço o aviso de gatilho, porque não, ele não era açougueiro de profissão, então acho que vocês conseguem, né? Porque da fama, né? Do nome. Exato. Então, Robert Berdella nasceu em Cuyahoga Falls, que fica em Ohio, no dia 31 de janeiro de 1949. Ele foi criado em um lar que era extremamente religioso. No caso, a família dele fazia parte do catolicismo. Então, desde sempre ali, ele frequentava a igreja e até a adolescência ali, ele era bem ativo na igreja e no catolicismo da cidade. A família dele também era constituída, além dos pais, por também outros 2 filhos. Então, ele tinha 2 irmãos, que era o Daniel e a Alice. O pai dele trabalhava na Ford, né? Vocês devem conhecer a marca de carros Ford. E a mãe dele era dona de casa. Então, como eu mencionei, né? A família toda era muito religiosa. Toda semana iam na igreja. Além disso, os filhos faziam cursos extras, né? De religião. Acredito que deve ser a catequese, né? Já que era
catolicismo, então os filhos também faziam esse extra ali na igreja, e o Robert sempre foi considerado uma pessoa muito inteligente mesmo. Então, assim, ele se dava muito bem na escola, embora alguns professores achassem que era um pouco difícil dar as aulas para ele, mas ao mesmo tempo que nas notas ali ele se dava bem, com a socialização já era diferente, porque ele sofria bastante bullying. Esse bullying, pelo que eu vi, acontecia muito porque ele tinha miopia severa. Os óculos dele, né, gente, ainda mais antigamente, né, que não existia essas lentes super especiais. Afinadoras, bonitinha, que, por exemplo, agora você consegue ter um grau 10 e ter uma lente que encaixa na sua armação. E eu lembro que antigamente as lentes ficavam para fora, assim, tipo, a minha mãe que usava óculos, tipo, ela tinha que ficar no meio, assim, se equilibrando. Então, ele era bastante zoado por isso, assim, por ele disse que ele usava desde os 5 anos de idade. E também tem uma questão que o Robert, ele meio que rivalizava com um dos irmãos, com o outro irmão. Isso. Pro outro irmão que também era do sexo masculino. Então, eles meio que rivalizavam. E o pai tinha uma questão de competição entre eles e preferia o outro irmão e ele se sentia depreciado. Então tinha toda essa questão do bullying, de ele ser, digamos, não sei se menosprezado, mas preterido com tantos filhos. Sim. E o pai dele era muito importante para ele, não, Marisa? Ele queria muito ter esse carinho do pai. Eu acredito que deve ter acontecido, especialmente porque, sabe aquele pai que não disfarça que tem um filho favorito? O pai do Robert era exatamente assim. E ele aparentemente tinha o sonho que o filho dele fosse esportista, assim, fosse um atleta. É muito importante nos Estados Unidos, porque a questão do esporte é uma das poucas coisas que você pode fazer para conseguir uma bolsa em uma universidade importante, né? Ou você tem que ser muito inteligente, muito acima da média, ou outras questões, mas o que mais recebe bolsa mesmo é pelo esporte, então tem muito esse incentivo. E o Daniel, né? O irmão, ele era parte, né? Ele era atleta, então era completamente o oposto do Robert. O Robert, em contrapartida, ele sempre teve uma saúde muito frágil. Desde assim, de muito novo, ele já tinha problemas de pressão arterial alta, então a pressão dele era alta. Ele tinha que tomar remédios, né, para controlar a pressão. Ele também tinha alguns problemas na fala. Então, justamente por conta dessa doença que ele tinha, ele meio que foi forçado a ser sedentário. Ele não podia fazer atividades físicas, mas o irmão dele podia. Então, logo, o Daniel era o filho perfeito e o Robert, ali na cabeça do pai, era o filho fracassado. Além disso, o pai era muito agressivo, ele costumava espancar o Robert, né, com cinto, né, eram agressões bem pesadas. Mas aí, né, vai acontecer uma coisa ali quando o Robert completa 16 anos, que acaba piorando ainda mais a vida dele, que situação traumática. Muito, muito novo, o pai dele tem um ataque cardíaco e ele não consegue resistir. Para vocês terem uma noção, o pai dele tinha apenas 39 anos, que é uma coisa... Eu fiquei bem chocado, muito novo. E com 16 anos, o Robert, ele já se vê com algumas questões. Ele já estava tendo algumas questões, tanto essa questão do esporte quanto a questão da sexualidade, porque o Robert viu que ele não sentia atrações por meninas e sim por meninos, mas ele meio que tinha que reprimir, porque ele sabia, ele tinha várias questões e não conseguia se comunicar, mas ele entendia os códigos sociais dentro da igreja que ele estava, ele sabia que aquilo ia ser altamente repreendido pelo pai, pela mãe, diz que a mãe também era muito, muito marcadamente católica. Então, o pai dele morre e aí a mãe dele meio que volta e casa. Em poucos meses depois ela já está casada novamente. Isso gera um profundo ressentimento no Robert Bardella. E ele considerou isso quase como uma traição, sabe? Tipo, ela largou meu pai muito rápido, sabe? Ela não tá tendo o luto que eu tô tendo. Dá pra interpretar um pouco assim, né? Uhum. Então, assim, mais tarde também, na mesma época que tudo isso estava acontecendo, ele acabou sofrendo um abuso sexual. Ele trabalhava em um restaurante e quem cometeu esse abuso era um colega de trabalho.
E nisso, né, depois de um tempo, ele acabou conhecendo um livro, assim, que quem tá dentro aí do universo dos casos criminais vê que esse livro é, tipo, o livro de bolso dos serial killers, aqueles, assim, que eles leem bastante. Eu nunca li esse livro, eu sei que ele tem publicado, se você já leu, coloca aí na... Não sei se você tá ouvindo a gente pelo YouTube ou se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, né, mas tem a opção aí pra você comentar. Comenta aí, né, o que você achou. Tenho curiosidade de ler. Eu acho que no fundo deve ser mais um daqueles livros que não tem nada com nada. Porque outro livro que muitos serial killers leram e falam, nossa, mudou minha vida, é O Apanhador no Campo de Centeio. E, tipo, eu fiz até pesquisa na faculdade sobre o Apanhador no Campo de Centeio. E, tipo assim, gente, não tem nada demais, sabe? Eu tô falando pra não... O pessoal, tipo, não é aquele conteúdo explícito, sabe? Eu já não sei em relação ao livro O Colecionador, né, do Robert Flowers. Ele acabou lendo esse livro lá por volta de 1965. Esse livro narra a história de um homem que sequestra uma jovem e mantém ela em cativeiro no seu porão. Bom, muitos outros serial killers já se inspiraram. Eu não sei se a gente já fez aqui no Apenas um Podcast o caso... Não lembro, eu lembro só de um deles, o nome. Mas, inclusive, esse colecionador, o livro é muito antes disso. O Colecionador, se eu não me engano, é um livro de 63. Só que em 65... Mas foi um best-seller. Então, mas justamente por isso, em 65 tem o filme O Colecionador, que retrata tudo isso. E sempre quando tem filme, o pessoal corre pra comprar o livro, né? Mas digamos que esse filme, eu não assisti o filme, eu ouvi coisas sobre o filme. E diz que é um filme muito pesado, porque é basicamente, a gente não... eu vou dar spoiler de um negócio que tá quase completando 60 anos, isso, Então quase não é completando 60 spoiler. anos, mas é basicamente uma pessoa que tranca outras pessoas e mantém essas pessoas em cativeiro. Ela, tipo, coleciona pessoas, sabe? E aí o objetivo é meio que, pelo que falaram no filme, eu não assisti, é que essa pessoa tivesse quase como uma síndrome de Estocolmo, de, tipo, gostar da pessoa que sequestrou ela e ficar com ela. E diz que o Robert, ele, além de amar o livro, ele tinha um fascínio por esse filme. Então, diz que foi uma coisa que dizem muito na época que moldou um pouco da cabeça dele, justamente porque ele, na época, se não me engano, estava lá para os seus 16 anos. Então, tipo, isso muito moldou. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A morte do pai, a mãe casar com outra pessoa, ele se assumir gay, ele se assumir não, né? Ele se descobrir homossexual, ele ter essa questão dele sofrer um abuso, que foi um abuso grave, mas também dizem que na época ele não denunciou porque na época seria considerado como se ele fosse uma pessoa frágil, como se ele não fosse homem o suficiente para poder se defender. A gente sabe que isso é uma besteira, mas é o pensamento da época. E esse filme moldou muito do que ele vai fazer, né, Marisa? O livro e o filme. Demais, demais. Então, assim, em 1967, quando ele completou 18 anos, ele se matriculou no Kansas City Art Institute, porque ele pretendia se tornar professor, só que mais tarde, né, a carreira dele mesmo foi como chefe de cozinha. Mas, assim, ele começou ali esse curso, né, para se tornar um professor de arte, mas ele acabou interrompendo os estudos, porque foi nessa época que ele cometeu o seu primeiro crime, né, que ele foi preso pela primeira vez. Então, durante esse período que ele esteve na escola de arte, né, ele se envolveu em casos de tortura de animais. Acredita-se que ele tenha torturado pelo menos 3 animais, dentre eles um pato, uma galinha e um cachorro também. Ele chegou até mesmo a usar sedativos, tranquilizantes, é uma coisa... Esse caso me lembra, em alguns aspectos, o caso do Dahmer, em alguns aspectos, por conta... dessa coisa da tortura dos animais, das outras coisas que vocês vão ver a seguir. E também, nessa mesma época, ele acabou se envolvendo com drogas. Então, ele meio que vendia essas substâncias para os colegas. Então, a primeira vez que ele foi preso mesmo foi por posse de substâncias ilícitas. Ele tinha 19 anos, ele estava em posse de LSD e de maconha, mas ele acabou sendo liberado 5 dias depois por falta de provas, assim. Eu não sei se eles estavam querendo...
Tipo, se ele foi preso por posse de drogas, o que era falta de provas? Não entendi muito bem essa parte, né? Mas. Que ele se safou por meio que por acaso, assim, foi, não sei se não coletaram as provas decentemente, se não conseguiram provar que era dele, mas diz que nesse Instituto de Arte os professores achavam que ele ia se dar super bem, só que daí ele começou com esses experimentos, porque diz que ele fazia isso em sala de aula, não era nem, tipo, escondido por todo mundo, era em sala de aula, diz que, tipo, ele deu o tranquilizante pro cachorro, e ele falava para os colegas que aquilo era uma parte da expressão artística dele. Mas as pessoas achavam esquisitíssimo. Ele já era considerado uma pessoa Bizarro. esquisita. Claro. Tipo, a gente até não falou isso, mas tipo, além dele sofrer bullying, ele tinha todo esse perfil de ser uma pessoa mais esquisita. E aí, nessa época, ele começa a se envolver mais com coisas tipo, pesadas, assim, de mutilação e etc. E diz que algumas dessas coisas que ele fez foram para tipo trabalhos artísticos e diz que depois do cachorro todo mundo se revoltou e ele não sei se ele saiu ou saíram com ele, mas ele teve esse problema e teve esse problema com a polícia, mas que não deu em nada, né? Lá em 69 ele vai abandonar essa escola e ele se torna um chefe de cozinha em tempo integral. Como membro de uma associação de chefes locais, ele ajudou a estabelecer um programa de treinamento para quem quer ser aspirante a um chefe. Então, digamos que ele tinha essa habilidade, mas ele também gostava muito de artes, né? Ele nunca largou isso, né, Marizan? Não, de forma alguma. Nessa época também, né, gente, a gente sempre vê as hipocrisias dentro dos casos criminais. Na verdade, assim, ele se tornou aquela pessoa ativa no meio ali do bairro. As pessoas do bairro gostavam muito dele, ele era aquela pessoa querida, aquela figurinha do bairro, sabe? E nisso ele acabou sendo associado, né, ele se tornou membro da Associação Local de Prevenção ao Crime e Vigilância do bairro, né? Você com certeza deve ter aquele guardinha que o pessoal do bairro ajuda todo mundo a pagar para ele passar de madrugada. Então era meio que uma coisa assim para manter a segurança do bairro. O que é uma coisa bizarra, né? Pensando que os crimes do bairro quem cometia era ele mesmo, né? Então, assim, voltando, né? Nessa época ele acabou assumindo mais ainda a sua sexualidade, né? Antes ele não falava sobre esse assunto, ele tentava esconder o máximo possível. E nessa época ele acabou se sentindo um pouco mais de conforto, eu acho. Eu acho que ele percebeu que ali naquele bairro ele estava sendo acolhido. E aí o que acontece para ele se sentir mais tranquilo, mais aliviado para se assumir gay, é porque ele vai ter o primeiro namoro dele. Não dura muito, mas dura o suficiente, acho que dura uns 2, 3 meses, mas dura o suficiente para ele se sentir tranquilo para se assumir, né? E já aos 20 anos, ele meio que era chefe, ele tinha todo esse programa de incentivo, mas o que ele gostava mesmo de fazer era vender obra de arte. E assim, diz que ele não era diz que ele não ganhava rios de dinheiro, mas diz que ele começou a dar certo, ele começou a ganhar dinheiro até que aos 20, 22, 23, não se tem muito ao certo, ele cria uma loja chamada Bob's Bizarre Bazaar, que é o bazar bizarro do Bob, em tradução livre. E ele vendia todo o tipo de esquisitice, de quinquilharia, aqueles anel mais underground, sabe? Aquelas coisas meio hipster que a gente vê hoje em dia, sabe? Então eles vendiam, tipo, algumas cabeças, que era, tipo, cabeça de animal, ressecada. Sabe aquela coisa meio... Não sei explicar, mas que era, tipo, estranho. Sabe aquele típico antiquário de filme, sabe? Da Sessão da Tarde? É meio que isso. Umas coisas meio ocultista até, então tinha várias coisas. E nesse mesmo período, depois que ele terminou o relacionamento dele, ele acabou se aproximando de garotos que trabalhavam com prostituição. Ele acabou se tornando amigo dessas pessoas, né, desses rapazes, e ele sempre conversava com eles, né, oferecendo ajuda, e-mails para realmente, né,
tentar tirar esses rapazes que, em sua maioria, eram muito jovens da vida da prostituição. E das drogas também. Tinha muita questão de prostituição. Porque prostituição e drogas, infelizmente, é uma coisa que meio que andam uma do lado da outra. E como ele tinha essas instituições, não instituições, mas como ele tinha, fazia parte de alguns grupos que ajudavam pessoas a se desenvolver, todo mundo sentia que ele era uma pessoa que podia te ajudar e ele usava dessa confiança para ficar próximo dessas pessoas, né? Sim, tá. Então, no meio desse universo, ele vai conhecer uma das primeiras vítimas dele, né? É considerada a primeira vítima no dia 5 de julho de 1984. Ele já era amigo de longa data de Jerry Howell, que trabalhava com prostituição, e ele chamou esse rapaz para passar uns dias na casa dele, porque o Jerry ia participar de um concurso de dança. Então, realmente, né, ele precisava ficar ali na cidade por alguns dias e ele acabou achando que era confiável, porque ele já conhecia o Berdella, né, de outras situações. Justamente porque o Berdella, digamos, fazia parte da mesmo local onde o pai desse menino vendia coisas, onde ele tinha a loja dele, o pai dele era de lá, então o pai dele também conhecia ele, então o cara se sentiu mais confortável. Mas infelizmente ele acabou caindo em uma armadilha, porque lá ele acabou sendo drogado. E inconsciente, né, o Berdella injetou mais calmante nas veias dele e por um período de 28 horas, né, ele permaneceu preso no porão da casa, aonde, né, gente, ele passou por uma sessão de vários tipos de tortura psicológica, física, sexual, e sempre que ele acordava, ele tentava perguntar o porquê que aquilo estava acontecendo, ele não tinha noção do que estava acontecendo porque ele estava inconsciente a maior parte do tempo. Se a gente for parar pra pensar, foi exatamente a mesma coisa que ele fez com os animais. Lá atrás, na faculdade, né? Ele sedava os animais e fazia aquelas atrocidades. Ele começou a fazer a mesma coisa, só que com pessoas. E diz que foi tão grave e cruel, porque ele foi trabalhar normalmente. Ele foi, trabalhou, deixou o menino sedado. Tipo, ele usou tanto sedativo para o menino ficar dormindo todo o tempo que ele estivesse no trabalho, para que as pessoas também não suspeitassem, porque ele tinha medo que alguém ouvisse ele, o que ele estava fazendo. Mas o que vai acontecer com esse menino que fica tanto tempo sedado? Porque, assim, o menino ficou num estado deplorável de sedação. Então, como eu falei pra vocês, né, sempre que ele acordava, ele perguntava o que estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo, e nisso, né, o Berdella acabou amordaçando ele justamente para que ele não ficasse falando. E por conta das diversas medicações, por conta de toda a tortura, ele acabou vomitando, e como ele estava amordaçado, infelizmente ele morreu engasgado, né, com o próprio vômito. E uma vez que isso aconteceu, né, o Berdella tinha agora um corpo, né, e ele tinha que ver o que ele ia fazer com aquele corpo, então a primeira coisa que ele fez foi fazer cortes para drenar o sangue do rapaz. Em seguida, com o auxílio de uma serra e de uma faca, ele desmembrou o corpo e depois disso ele levou, né, os restos mortais até um aterro sanitário. Então, assim, esse molde, essa violência toda que vocês viram, uma violência gráfica mesmo, ela vai se repetir em praticamente todos os outros casos, né, que ele vai cometer. E uma coisa importante que eu acho que é bom as pessoas saberem é que o prazer dele não era a morte. Porque a gente sabe que tem muitos serial killers que estão associados, digamos, o prazer final deles é matar a pessoa, mas o Berdella não era isso. O prazer dele era manter a pessoa em sua posse, em seu poder, ele poder fazer o que ele quisesse com a pessoa, da pessoa estar lá e não poder fazer nada a respeito disso. Então, esse era o grande, digamos, prazer que ele tinha, tanto sexual quanto prazer sádico, poder torturar a pessoa. Então, isso que atraía ele. O Berdella, ele meio que mata esse menino não querendo matar esse menino. Eu não estou defendendo o cara de jeito nenhum, mas eu só estou dizendo que o que ele queria é que essa pessoa ficasse mais tempo ali, em cativeiro com ele. Só que ele não sabia fazer isso, então o menino acaba morrendo. O Berdella, ele tem uma questão muito cruel, é que ele tirava a foto com aquelas Polaroids antigas e
registrava, digamos, ele dosava, e pelo que eu entendi, ele tinha um criador de cães, alguma coisa assim, e aí ele tinha sedativo de cão, então ele dava esse sedativo e tipo, registrava, a pessoa ficou muito alterada, daí depois ele tentava reduzir o sedativo, sabe? E ele vai fazer isso com as outras vítimas, inclusive. Em abril de 1985, ele acabou tirando a vida de outra pessoa que considerava ele um amigo, né? Também estava naquele mesmo meio que eu mencionei para vocês antes, né? Dessa vez, a vítima foi o Robert Sheldon. Ele também, né? O Robert ofereceu, né? Para que... São dois Roberts, né? Ele ofereceu para que a vítima passasse alguns dias em sua casa. No entanto, chegando lá, né? Vou chamar de Sheldon pra gente não confundir os dois nomes, né? Chegando lá, o Sheldon acabou tendo o mesmo fim da primeira vítima. Ele foi drogado e mantido em cativeiro no porão. Como a gente mencionou, inicialmente, né, ele tinha essa ideia de manter a vítima ali o máximo de tempo possível. Tanto que durante as sessões de tortura, né, o Sheldon acabou se machucando muito. E o Bardella chegou até mesmo a levar um médico para fazer tratamento nas feridas dele. Mas, no entanto, depois de um tempo, ele percebeu que isso tudo poderia levar à prisão dele, né? Porque o Sheldon poderia fugir, alguém poderia suspeitar. E nisso, né, que ele decide dar um tratamento entre 1 milhão de aspas, tá? Melhor, de, tipo, chamar um médico e tal. A situação é péssima, né, gente? Mas eu acho que vocês conseguem entender o que a gente tá querendo dizer, né? Ele acaba percebendo que, na verdade, aquilo deixava mais chamativo, né? E que alguém poderia perceber o que estava acontecendo ali. Os médicos e tal. Então, por conta disso, né, ele leva o Sheldon de volta pro porão. Em 15 de abril de 1985, né, um operário foi fazer alguns trabalhos de conserto na casa do Bardella. E nisso, né, ele ficou muito preocupado porque ele sabia que esse cara ia ver o Sheldon em algum momento, ia ver todas as coisas que ele fez com ele, né? Seja na parte de cima, não tinha onde ele esconder. E nisso, ele acabou, né, tirando a vida do Sheldon, sendo a sua segunda vítima. Então, a gente percebe, né, que sempre quando tinha alguma situação que ele poderia ser pego, aí sim ele acabava, né, cometendo o assassinato. E uma coisa que ficou bem claro pro Bardella desde a primeira vítima, porque o pai da primeira vítima conhecia ele e vários prostitutos sabiam, começou a rolar um burburinho que talvez ele tivesse matado esse mesmo menino. E aí o que aconteceu foi que o Robert ele começou a se sentir confiante desde que ele tinha matado o Jerry, porque a polícia foi atrás dele, a polícia suspeitou disso porque o pai do menino reclamou muito sobre isso. Só que uma coisa que ele notou, que o Robert Bardella notou, é que a polícia não estava nem aí pro menino, que os policiais fizeram umas perguntas meio que só para dizer que estavam fazendo investigação e logo arquivaram. Então ele já se sentiu em impunidade. E no outro caso também ele viu que ele podia sufocar o menino e se livrar do corpo e ninguém ia saber, porque o menino tinha questões com ser adicto, com problemas com drogas, com álcool, com questão de prostituição, e ele sabia que a polícia não ia atrás. Isso é bem normal nos casos criminais, né, Marisa? Sim, parece que justamente assim que eles percebem esse senso de impunidade, aí que eles acabam cometendo cada vez mais crimes. E a intensidade, assim, desses crimes vão aumentando cada vez mais. Então, em junho, ainda de 1985, ele acaba se encontrando com um rapaz chamado Mark Wallace. Esse Mark iria ajudar ele em alguns trabalhos no quintal. Então, novamente, né, era uma pessoa ali que ia trabalhar para fazer alguns concertos na casa dele. Porém, nesse dia acabou acontecendo uma tempestade, então o Mark acabou meio que se escondendo da chuva no depósito de ferramentas que ficava ali. Acho que vocês já viram aquelas casas americanas que tem aquela casinha no fundo que o pessoal guarda ferramenta, guarda aquela... Eu falo que é quartinho da bagunça, né? Então, tem aquela casinha no fundo que é um quartinho da bagunça. Então, o Mark acabou indo se esconder lá. E logo depois, né, aconteceu exatamente a mesma coisa. O Robert, né, tentando manipular as pessoas, ser uma pessoa convidativa, convidou o Mark para entrar na sua casa, né, para, enfim, ele não pegar a tempestade, né, tava bem feia a chuva mesmo. E chegando lá, infelizmente, o Mark acabou se tornando mais uma vítima. Em setembro, ele pega o James Ferris. E em um bar gay, ele convidou ele para casa e ele leva ele para o cativeiro. Após algumas semanas de tortura, esse James ele vai ser morto.
E aí o que acontece? Lembra que a primeira vítima ficou 28 horas viva? Então, e essa quarta vítima ficou nada mais, nada menos do que 2 semanas em cativeiro. Então foi uma coisa assim que ele começou a fazer o que ele queria, teoricamente, e durar mais tempo. A fantasia dele não tipo, tinha uma questão sádica, tinha, mas tinha uma questão de controle. É muito importante que vocês entendam que controle, nesse caso, é uma coisa muito importante. Em junho de 1986, ele atraiu mais uma vítima até a sua casa. Também essa vítima trabalhava com a prostituição e conhecia ele há bastante tempo. O nome dessa vítima era Todd Spotts. Mesma coisa, foi levado até a casa do Berdella, foi mantido em cativeiro dessa vez por 6 semanas, até ele perder a sua vida, né, ser assassinado. E durante todo esse período de 6 semanas, ele foi torturado. As torturas, gente, elas eram bem pesadas, envolviam choques, agulhas, enfim. Era algo, assim, digno de filme de terror mesmo, mas um filme de terror da vida real. E nisso, né, a gente sempre fala, né, eles vão se sentindo poderosos, eles vão cometendo mais e mais vítimas, justamente por questões de impunidade. E também a gente é importante trazer a mesma reflexão que a gente traz para outros casos, né? Que é a reflexão que a gente sabe que nesses casos aonde as vítimas são do meio da prostituição, que a polícia não investiga corretamente. A gente já mencionou aqui outros casos onde isso aconteceu, e no caso do Berdella, isso também ocorreu. E o modus operandi dele, basicamente, era pegar homens brancos com idades entre 18 e 22 anos, então pessoas jovens, todos eles tinham históricos com prostituição, alguns deles tinham histórico com drogadição, e também uma coisa que é muito importante: todos eles conheciam o Berdella em níveis diferentes de amizade, de conhecer por alto, mas todos eram conhecidos dele. E depois, o que ele fazia? Ele pegava, levava essa pessoa para casa, embebedava e os drogava com sedativos, com tranquilizantes de animais, e mantinham essas pessoas amordaçadas, presas. Normalmente, quando ele ia torturar as pessoas para questões sexuais, eles prendiam essas pessoas na cama. Quando ele ia manter essas pessoas, ele mantinha essas pessoas no porão. E ele diz que amarrava muito forte as mãos e pés dessas pessoas para elas não poderem sair. E o método dele foi foi melhorando, porque ele foi conseguindo deixar a pessoa mais tempo viva e conseguir ainda mais continuar com a fantasia dele de poder e de controle, né? E como a gente mencionou, né, durante todo esse período, as vítimas passavam esse tempo sendo torturadas assim de formas extremas, não só sexualmente, mas fisicamente, psicologicamente. Ele chegava a colocar alvejante nos olhos das vítimas. Ele sentia prazer por isso. Gente, assim, a gente não vai entrar em muitos detalhes de todas as torturas que ele fazia, porque, primeiro, não tem muito sentido, na minha opinião, né, entrar em tantos detalhes, mas a gente mencionou um ou outro para vocês terem noção do nível de violência que acontecia. Em março de 1988, ele sequestrou aquele que seria sua última vítima, um prostituto chamado Chris Bryson, e a mesma coisa, o Chris foi colocado em seu porão. Só que dessa vez, né, conforme o tempo foi passando, ele começou a confiar no Chris. Isso porque, na cabeça ali do Robert, o Chris tinha um ótimo comportamento. Então, com o passar do tempo, ele começou a deixar o Chris assistir televisão, ele amarrava o braço das vítimas para trás, ele começou a amarrar os braços do Chris na frente, né, que é bem mais confortável e também bem mais fácil da pessoa conseguir se soltar. E justamente, né, por conta disso, ele vai conseguir fugir. E assim, ele conseguiu se libertar das amarrações em um dia que o Berdella não estava na casa, e com o auxílio de fósforos que ele conseguiu pegar, ele conseguiu queimar as cordas. Em 2 de abril de 1988, um vizinho acabou encontrando, né, o Chris na varanda. Ele estava usando apenas uma coleira de cachorro no pescoço.
Aí ele contou pro vizinho tudo o que estava acontecendo, todas as torturas que ele passou. E nisso, né, esse vizinho auxiliou o Chris a chamar a polícia e o Robert foi preso e mantido sob custódia imediatamente. Eles revistaram a casa e encontraram simplesmente 357 fotos das vítimas. Então era um número muito grande. Eles fizeram um exame minucioso nessas fotos e nisso acabou, né, ali sendo percebido que havia 23 homens diferentes. No entanto, né, não foram todas as vítimas que foram identificadas, infelizmente. Algumas pessoas, né, acabaram também se voluntariando a participar das sessões de sadomasoquismo, né? Elas iam lá de forma consensual, então nem todas as pessoas que estavam lá realmente foram vítimas de assassinato. Pero no mútil, porque diz que. Não, então, diz que ele não tinha muito tato social para conseguir ter namorados, então é por isso que ele se mantinha no meio da prostituição e diz que muitas dessas pessoas, elas meio que faziam essa questão de sadomasoquismo mais por dinheiro de prostituição do que efetivamente querer isso. Acho bom deixar. Enfim, dessas 23 pessoas, 6 acabaram sendo identificadas e em 19 de dezembro de 1988 ele confessou culpa da primeira acusação e também de outras 4 acusações de assassinato em segundo grau. Houve tentativa, né, de associar ele a um grupo satânico clandestino que estava tendo na época, mas eles investigaram e viram que não fazia muito sentido, então logo isso foi descartado e ele acabou recebendo a condenação de prisão perpétua. E como que foi a vida dele na prisão? A gente tem um pouquinho de informação. O Bardelli vai ser condenado à prisão perpétua. Para quem não sabe, perpétua ele vai ficar a vida inteira na prisão, onde ele morre de ataque cardíaco em 1992, logo depois de escrever uma carta ao seu ministro alegando que os funcionários da prisão se recusavam a dar os medicamentos para o coração. Sua morte nem chega a ser investigada, então digamos que ele também não era muito bem quisto na prisão. De forma alguma. Momento 5 centavos. 5 centavos. Bom, eu acho que eu não tenho muito, o que falar desse caso, porque a gente... Esse é aqueles casos brutal que não tem muito o que falar, porque, a brutalidade toda tá aí. Uma pessoa que faz digamos, obras de arte com animais vivos, torturando eles, não tem muito mais o que ser dito. Eu acho que a gente já disse o que tinha que ser dito. Já havia, os sinais já estavam lá, né? Bom, é uma pena tudo isso que aconteceu, tudo que esses rapazes tiveram que passar. Só que antes da gente encerrar o episódio, como sempre, né? Se você ficou aqui até o final, a gente vai ler os comentários que o pessoal deixou na caixinha de perguntas lá do Spotify. Pra ver, né, gente? Pelo menos tentar encerrar o podcast de uma forma diferente, né? E se você quer que seu comentário seja lido, comente, gente. O que vocês já acharam do episódio? Se vocês já conheciam esse caso, ou alguma sugestão de caso, ou qualquer outro comentário, um desabafo também é bem-vindo, né? Esses comentários que a gente vai ler são sobre o vídeo que a gente fez sobre os canibais de Garanhuns. O primeiro comentário que eu vou ler é o da Jazz, ou do Jazz. Mais um trabalho impecável, parabéns Batman e Robin, eu sou Batman, só pra deixar claro. Oi, gente, logo agora que eu me mudei pra Pernambuco, não conheci o caso, só fico pensando tanto de coisa que a filha da Jéssica passou. Realmente, eu espero que essa criança tenha recebido assistência psicológica. Eu acho que sim, né? Não é possível. A Fabi XVKJ fala, caraca, que pesado. E realmente esse caso é muito pesado. Dai comentou, oi meus amores, sou a Dayana e o trabalho acabou não dando certo, mas não vou desistir. Obrigado por fazerem meu dia melhor. Dai, a gente não sabe, né? Esse comentário tá aqui, foi há 24 dias atrás. Se não deu certo, outros deram certo. Lembra que ela tinha falado que ela tava para conseguir um emprego e etc. E acabou não conseguindo, pelo jeito ela não conseguiu. Ah, lembro. Mas vai dar certo, vai vir coisas muito melhor. Nada, eu ri do comentário do Biel. O Biel comentou uma merda. Agora eu não sei se uma merda é a gente ou se uma merda é o caso. Olha, tem dias que eu me sinto uma merda, então dependendo do dia eu concordo com o Biel, independente de qual seja o ponto de vista, sabe? Se é uma crítica ou se é uma elogio, elogio não, se é um enojado, não sabemos. Não sabemos.
Mas ele deu engajamento, de qualquer forma. Isso é bom. A Cecília comentou: sou de Natal, tremi quando ela, a Bruna, disse que conhecia o Jorge em Natal. É porque eles se conheceram em Natal. Sempre que a gente vê que um caso aconteceu na nossa cidade, na nossa região, dá mais medo, né? Clara comentou: gostei muito que colocaram partes das entrevistas, bem interessante. A gente sempre tenta fazer isso, principalmente nos casos nacionais, né, para dar mais uma complementada, né, vocês verem mais ou menos o que estava rolando na mídia na época. A gente só não faz isso nos casos gringos, né, porque daí não sei como é que seria, se a gente teria que recriar o que eles estão falando, né, porque acho que não é todo mundo que fala inglês. Acho não, tenho certeza. E a Tayane Silva fala: amiga da minha mãe, trabalhava no hospital que eles vendiam e ela jura que provavelmente já comeu as coxinhas. Meu Deus! Sabia que você ia ficar chocado com esse comentário. No dia que eu Ai, ia, gente, eu fiquei bem. Eu lembro desse dia. caramba! É. A Marizinha comentou: poxa, eu tinha escrito coisas legais nos outros episódios. É que a gente, para quem não sabe, a gente perdeu os nossos históricos de interação por causa dessa Pois mudança. é, por isso que agora a gente tá fazendo de volta, né? Então, se pessoas como o Biel vieram tacar hate, a gente nem vai saber. Coitado, às vezes o Biel nem fez hate, né? Mas, Biel, você se esclareça. Porque hater mesmo acompanha todos os episódios. Aí você fala: Biel, você é um fã ou você é um hater? E o último comentário? Amo o momento 5 centavos cantado. Tava com saudades. Adorei o episódio, principalmente por ser longo. As pessoas gostam dos nossos episódios longos, Marisa. Eu não entendo muito. Tipo, realmente dá. Que tem mais detalhes. É, e esperamos conseguir trazer episódios mais longos, tendo mais tempo para produzir cada episódio. Agora que, assim, eu sei que vocês vão ficar meio tristes, né? Que agora vai ser quinzenal novamente, né? Mas a gente promete, né? Que já que vai ser quinzenal, que os episódios vão ser mais longuinhos, porque o pessoal gosta, não adianta eu falar que não. Mas, né, gente, é por uma boa causa. E também para as pessoas ouvirem o Mulheres do Crime, não? Vamos ver, né, se a gente intercala quando apenas um podcast sair, daí na outra semana eu jogo Mulheres do Crime, dá pra gente tentar planejar dessa forma, daí vocês não ficam tão sem podcast, né? Pra quem não sabe, esse outro podcast meu é sobre casos de mulheres. Acho que se a gente fizer assim, intercalandinho, que nem essa semana eu soltei, semana que a gente está gravando, que eu soltei hoje, né? Inclusive foi o Thiago que editou, sobre a Feira da Penha, semana que vem esse vai sair? Isso. Então, semana que vem sai apenas o podcast e na outra Mulheres do Crime. Acho que a gente pode fazer assim, vai funcionar bem.